Pessoal, nós vamos então hoje estudar o método de Gauss-Seidel. Tá? Até agora nós havíamos estudado os métodos eliminação de Gauss, né? Basicamente eliminação de Gauss, né? Para resolver sistemas lineares. Né? O método de eliminação de Gauss, apesar de ser um método numérico, né? Pode ser realizado no computador, ele não dá para dizer que ele é um método iterativo, ele simplesmente aplica operações lineares, transforma a matriz do sistema A numa matriz U, né? E depois faz substituições de baixo para cima, né? Então, tem um conjunto de operações lineares que deve ser feito e, claro, que esse número de operações vai aumentar com o tamanho da matriz, né? Mas a gente sabe exatamente o que tem que ser feito, né? Inclusive, existe uma expressão para a quantidade de operações que se faz no método de eliminação de Gauss. O método iterativo, né, tem vários métodos iterativos. A gente vai estudar aqui o método de Gauss-Seidel. Por exemplo, existe o método de gradientes conjugados pré-condicionados, vários métodos. Tá? O método de Gauss-Seidel é um deles. O método iterativo, na verdade, a gente vai buscar a solução, né, partindo de uma certa solução inicial. No caso da eliminação de Gauss, não, a gente faz uma certa quantidade de operações lineares e no final a gente tem a solução do sistema. O método de eliminação de Gauss normalmente ele é mais lento, ele tem um número de operações grande para ser feito. Só que ele consegue, se o sistema tem solução, ele consegue chegar na solução do sistema. Agora, se o sistema for mal condicionado, um sistema cujos coeficientes são muito diferentes uns dos outros, os termos da matriz, mesmo assim eu consigo chegar na solução com eliminação de Gauss. Quando eu aplico o método iterativo, eu estou buscando uma solução aproximada, tá? Como a gente fez com os métodos para obter a raiz de equações não lineares. Só que aqui é um sistema linear, mas é semelhante. A gente parte de uma solução inicial, no caso lá uma raiz inicial, por exemplo, método de Newton, e aí tenta achar a raiz, né, ou seja, a solução da equação. Certo? O método iterativo, então, ele não chega na solução exata, ele vai chegar na solução próxima. Né? Claro, se eu colocar uma estimativa de erro, né, bem pequena, eu vou chegar muito perto do valor da solução. A vantagem do método iterativo é que ele é muito mais rápido que o método de eliminação de Gauss. No entanto, ele também pode divergir, ou seja, pode ser que o método não chegue à solução do sistema. Né? No caso do método de Gauss-Seidel, a gente vai falar sobre isso, a questão do critério de convergência, né? Quando que o método ele tem a sua convergência garantida. Certo? Basicamente é o seguinte, pessoal, imagine que eu tenho um sistema AXB, certo? Do tipo que a gente já conhece. Eu vou fazer aqui um sistema 3x3 para ficar mais fácil para a gente. Tá? Sistema A1, né? Depois A12, a matriz A, A13. Imagine o sistema 3x3, ele vale para N por N, claro, né? Aqui eu faço 3x3 para ficar mais fácil, né? Depois o A21, A22 e A23. Esse aqui ficou meio... Depois A31, A32 e A33. Aqui eu vou ter minha solução, né? O vetor solução x1, x2 e x3. E aqui o vetor do lado direito, né? B1, B2 e B3, né? Então eu tenho o sistema tradicional nosso, né? A,
xb. Né? A gente consegue resolver isso aqui, claro, como a gente já viu, com eliminação de Gauss. Né? Bom, no caso do método Gauss-Seidel, a gente faz o seguinte. É sempre a mesma fórmula, tá, pessoal? A gente isola a primeira variável na primeira equação. Então, eu tenho a primeira equação, essa aqui em cima, né? Primeira linha, né? A1x1 mais A12x2 mais A13x3 igual a B1. Então, eu isolo o x1 na primeira linha, certo? Ou na primeira equação. O x2 na segunda linha, ou na segunda equação. O x3 na terceira linha, ou terceira equação. O x4 na quarta linha, assim por diante, se a matriz tivesse uma ordem superior. Né? Xn na enésima equação. Né? Eu fico com uma expressão, na verdade, do x1 em função das outras variáveis, né? x2 até xn. Depois eu isolo o x2, vou ficar com uma expressão x1 até xn menos o x2, né? Assim por diante. Né? Então, nesse caso aqui, 3 por 3, fica bem simples. Ó. Vamos supor que a gente tem uma... Bom, vamos isolar o x1, primeira variável na primeira equação, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso passar o produto A12x2 mais A13x3 para o outro lado, né? Então aqui vai ficar B1, que é o vetor do lado direito, menos, né? O produto dos termos fora da diagonal pelas variáveis, né, pessoal? Então, aqui vai dar o A12x2 e menos o A13x3. Tudo isso aqui dividido pelo termo da diagonal, que é o A1. Então fica B1 menos A12x2 menos A13x3 dividido por A1. Certo? É só eu aplicar a multiplicação aqui da incógnita pela primeira linha da matriz, escrever as equações e isolar o x1. Né? x2 é a mesma coisa. Note que é sempre o termo da diagonal passa para baixo dividindo, né, quando eu isolo. E os termos, o produto da variável pelos termos fora da diagonal passa para o outro lado, então fica negativo, então B2 menos, né, esses termos, dividido pelo termo da diagonal, para poder isolar o x2, né? Então, x2, como é que é o x2? B2, ó, B2 menos A21x1 menos A23x3 dividido pelo termo da diagonal, que é o A22. Né? Então, menos essa, na verdade isso aqui é uma soma negativa, né, dos termos fora da diagonal. Na segunda linha fica A21x1 menos A21x1 menos A23x3. Certo? Agora vamos isolar o x3. Quanto é que vale o x3? B3 menos A31 x1, passa para o outro lado, né? Menos A32 x2 dividido pelo A33. Nota, A31 vezes x1, A31 x1, A32 vezes x2, então o A32 vezes x2 passa para o outro lado, menos A32 x2, dividido pelo A33, certo? Dividido pelo A33. Bom, esse aqui é a expressão comum, né? Isso aqui a gente pode, na verdade, fazer no computador, para uma matriz até de dimensão n, certo? Sempre isolando cada variável, né? Então, imagine que eu parto de uma certa condição inicial, né? Ou de uma aproximação da solução, certo? Eu posso, a partir desse valor, substituindo nas equações
e achando o próximo valor das variáveis, certo? Uma característica do método Gauss-Seidel é o seguinte: sempre que eu calculo uma variável, por exemplo, se eu calculei x1 aqui, certo? Com o valor de x2 e x3 inicial que eu havia colocado. Quando eu for calcular o x2, eu já uso o valor do x1 que eu calculei, mesmo estando dentro de uma iteração. Depois, quando eu for fazer o cálculo do x3, e já uso aqui no valor do x2 o valor que eu calculei nessa própria iteração e o x1 também, certo? Existe um outro método iterativo que chama método de Jacobi, que ele só atualiza as variáveis depois que toda uma iteração é realizada, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia dar x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. Eu ia usar aqui x2 igual a 0, x3 igual a 0 para calcular o x1. Depois ia usar x1 igual a 0 aqui, x3 igual a 0 para calcular o x2. E aqui para calcular o x3, x1 igual a 0, x2 igual a 0. Isso se chama método de Jacobi. Não é o caso do método Gauss-Seidel, a gente vai ver o exemplo depois, certo? O método Gauss-Seidel, à medida que a gente vai atualizando as variáveis, a gente já vai usando essa variável. A última variável que a gente calculou, se for preciso usar essa variável para avaliar a próxima variável, mesmo que seja dentro da mesma iteração, a gente usa, né? Então a gente não espera terminar uma iteração para atualizar as variáveis, certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? Dentro desse espírito aqui, a gente vai resolver um exemplo, tá? No final, o que a gente tem que fazer para saber se o método converge ou não? Tem que calcular um erro em cima de cada variável, certo? O erro é bem simples. Por exemplo, nesse caso aqui, do erro da variável 1, eu posso escrever assim, ó, o E1, certo? Percentual, vai ser assim, ó, o x1 da iteração i mais 1, ou, melhor, pessoal, da iteração i menos o xi da iteração anterior, 1 menos 1, i menos 1, sobre o x1 da iteração i. Claro, isso aqui a gente sempre faz módulo daí, vezes 100. Então, eu estou considerando que o cálculo do x1 que eu fiz agora é o mais preciso, né? É a referência. Então, eu pego ele e diminuo da iteração anterior, como a gente fazia no método para determinar raízes de equações não lineares, certo? Eu faço isso também para a variável 2, o erro da variável 2 percentual, né? Seria onde o i aqui é a iteração, né, pessoal? O x2 da iteração i menos o x2 da iteração i menos 1 sobre o x2 da iteração i vezes 100. Né? E aí o erro na variável x3, o erro 3 percentual, vai ser o x3 da iteração i menos o x3 da iteração i menos 1 sobre o x3 da iteração i vezes 100. Certo? É claro que daí, para começar o sistema, né, eu tenho que ter a condição inicial. Eu posso falar assim, ó, posso partir de uma condição, eu posso, por exemplo, usar no início o x1 da iteração 0, vamos dizer assim, posso usar 0. O x2, 0, e o x3 da iteração da condição inicial igual a 0, certo? Ou seja, né,
Se eu usar na forma de vetor solução ali, eu posso dizer que eu tenho um vetorzinho x, 0, né? Eu posso partir de outro ponto inicial, não precisa ser 0, pode ser qualquer ponto, né? Se eu já tenho um valor, por exemplo, no problema físico, às vezes eu tenho uma solução já aproximada, eu sei mais ou menos onde o sistema vai, então eu posso usar essa solução aproximada para começar o meu processo iterativo, certo? Então, a partir da solução x0, eu vou obter a solução x1, né? Da iteração 1, x1, x2 e x3. Bom, se eu perceber que o erro nas variáveis começa a aumentar, provavelmente é porque o sistema está divergindo. Aí, se o sistema vai divergir, eu tenho que parar, né? Aí não adianta, pode acontecer isso, de eu não encontrar solução, assim como acontecia com o método de Newton, por exemplo, dependendo do tipo de função, ele não encontrar solução, né? Ou chegar num processo de divergência, certo? No caso do método de Gauss-Seidel, é importante, pessoal, que os termos da diagonal, esses termos aqui, ó, se eles forem maiores que a somatória dos termos fora da diagonal, na mesma linha, por exemplo, se o A1 for maior que o A12 mais o A13, com certeza, bom, isso tem que valer para todas as linhas, certo? O A22 maior que o A21 mais o A23, o A31 maior que o A31, o A33 maior que o A31 mais o A32, em termos de valor absoluto, eu garanto a convergência do sistema. Se eles não forem maiores, mas talvez a mesma ordem de grandeza, pode ser que o sistema convirja, tá? Mas o ideal é que eles sejam maiores. Se eu tiver um termo aqui muito pequeno em relação ao termo da diagonal, o sistema pode não convergir. O que a gente pode fazer nesse caso? Se eu percebo que o sistema tem um termo na diagonal que é menor do que a somatória dos termos fora da diagonal, eu posso trocar duas linhas do sistema antes de começar a resolver. É uma estratégia. Daí eu troco as linhas e depois começo a resolver. Senão ele não vai chegar numa convergência. Tá? Tem que ser uma matriz com a diagonal dominante. O termo da diagonal tem que ser maior do que os termos fora da diagonal numa mesma linha, tá? Para garantir a convergência. O que não quer dizer que, se isso não acontecer, o sistema não chegue à convergência. É possível que ele chegue às vezes, mas não é garantido que chegue, né? Para garantir, realmente a diagonal tem que ser dominante. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficar por aqui, tá? Nessa aula, que foi só uma aula teórica, e na próxima aula nós vamos fazer um exemplo sobre o método de Gauss-Seidel. Tá bom, pessoal? Obrigado.